Vamos mergulhar numa das histórias de liderança mais incríveis de todos os tempos, a missão de Neemias. A gente está lá no século V a.C., em pleno Império Persa, e um homem decide que vai reerguer uma nação, mesmo que tudo e todos dissessem que era impossível. E essa é a grande pergunta que vai nos guiar, porque, pensem bem, não se trata só de levantar paredes com pedra e argamassa. É sobre como restaurar a esperança, a identidade e, claro, a segurança de um povo inteiro. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, olha só esse contraste. De um lado, o Império Persa, o centro do poder mundial da época. Do outro, Jerusalém, uma cidade sem muros. E no mundo antigo, uma cidade sem muros era, basicamente, uma cidade sem defesa, sem status político. Era um símbolo de total vulnerabilidade. E é nesse cenário que entra em cena o nosso protagonista, Neemias, um cara que tinha uma vida, vamos dizer, muito confortável e poderosa, mas que decide largar tudo por uma tarefa que parecia, sinceramente, impossível. E é muito importante a gente entender isso aqui. Copeiro não era um garçom, tá? Neemias era um dos homens de maior confiança do rei Artaxerxes I. Ele era um conselheiro, um protetor, com acesso direto ao poder. A decisão dele de ir para Jerusalém não foi pouca coisa, não. Foi um risco político gigantesco. Então, por volta de 445 a.C., Neemias consegue a autorização do rei. E ele não vai de mãos à banana, não. Ele é nomeado governador e leva cartas reais que garantem recursos e passagem segura. A missão, agora, era oficial. Bom, Neemias chega a Jerusalém e o trabalho começa. Só que quase que imediatamente surge uma oposição externa muito poderosa, determinada a impedir o projeto a qualquer custo. E aqui a gente vê a genialidade de Neemias como gestor. Primeiro, ele faz um diagnóstico da situação, de forma secreta, à noite, para ninguém atrapalhar. Depois, ele descentraliza o trabalho. Ele dá a cada família um pedaço do muro para reconstruir, muitas vezes na frente da própria casa, o que, claro, aumentou muito a motivação. E, o ponto crucial, ele já antecipa os problemas e prepara a defesa. E os inimigos, olha, não eram uns bandidos quaisquer. Sanbalate, Tobias e Gesem eram governadores da região, oficiais do próprio Império Persa. Eles viam uma Jerusalém fortificada como uma ameaça direta ao poder e à influência deles. A briga era, no fundo, geopolítica. A primeira tática deles foi a guerra psicológica. Com essa frase, Tobias estava, na verdade, tentando ridicularizar o trabalho, desmoralizar os construtores. A ideia era fazer o povo acreditar que todo aquele esforço era inútil, que o muro era fraco. Quando o deboche não funcionou, as ameaças de um ataque militar de verdade começaram. E a solução de Neemias foi simplesmente brilhante. Os trabalhadores não pararam a obra. Metade da galera trabalhava, enquanto a outra metade ficava de guarda armada. Construção e defesa viraram uma única operação. E o resultado de toda essa estratégia? A muralha foi concluída em espantosos 52 dias. Uma velocidade impressionante que deixou os inimigos chocados e mostrou a eficácia incrível da liderança de Neemias e, claro, da dedicação daquele povo. Com a ameaça externa sob controle, Neemias se depara com uma crise talvez até mais perigosa. Um colapso social vindo de dentro, que ameaçava destruir tudo o que tinha sido construído. Então, o que estava acontecendo era o seguinte. Enquanto a maioria do povo se dedicava a reconstruir os muros, a elite de Jerusalém estava explorando os mais pobres. Cobravam juros abusivos, tomavam as terras deles e até forçavam as pessoas a venderem os próprios filhos como escravos. Neemias age de forma dura e rápida. Ele convoca todo mundo, expõe a injustiça na frente de todos e força os nobres a devolverem tudo. E para dar o exemplo, ele abre mão do próprio salário de governador. Ele, na prática, restaura a justiça social. Com os muros físicos de pé e o tecido social restaurado, a missão entra em sua fase final e talvez a mais importante, a reconstrução da identidade espiritual e comunitária daquele povo. Esse momento aqui é fundamental. O escriba Esdras reúne o povo e faz uma leitura pública da Torá. Para muita gente ali que tinha nascido no exílio e falava aramaico, era a primeira vez que eles entendiam de verdade as leis da própria cultura. E isso porque os levitas iam traduzindo e explicando o texto em tempo real para o povo. E a resposta do povo foi um compromisso formal, uma aliança assinada por todos. Eles se comprometeram com regras bem claras para preservar a identidade deles. Não casar com gente de fora da comunidade, guardar o sábado e um ponto-chave, criar um sistema financeiro para sustentar o templo.
Eles estavam se redefinindo como uma comunidade unida pela fé e pela lei. Certo, mas como é que a gente sabe que tudo isso é mais do que só uma história bem contada? Vamos ver como o legado de Neemias é confirmado pela arqueologia e por documentos da época que são surpreendentes. Essa é uma pergunta justa, né? Como a gente pode saber se tudo isso realmente aconteceu? Felizmente, hoje temos evidências que vêm de fora do texto bíblico. Escavações em Jerusalém encontraram trechos de um muro exatamente onde o texto diz que ele foi construído. E mais, a técnica usada na construção, meio apressada, com o reaproveitamento de materiais, bate perfeitamente com a narrativa de uma obra de emergência, exatamente como a gente lê no livro de Neemias. E talvez a prova mais espetacular venha de um lugar inesperado, o Egito. Foram encontrados lá os chamados papiros de Elefantina, que são cartas e documentos de uma comunidade judaica que vivia no Egito na mesma época de Neemias. E aqui está a grande confirmação. Um desses papiros menciona com todas as letras Sanbalat, o governador de Samaria, e até os filhos dele. Isso prova, sem muita margem para dúvida, que o principal inimigo de Neemias não foi um personagem inventado. Ele era uma figura histórica real, com o cargo exato que o texto bíblico atribui a ele. A história se encaixa. E a gente termina com essa reflexão. A história de Neemias mostra que levantar uma muralha em 52 dias foi sim um feito incrível, mas o verdadeiro legado dele talvez tenha sido a coragem de combater a injustiça interna e de unir um povo dividido em torno de um propósito comum. Uma lição de liderança que, com certeza, continua muito relevante até hoje.